E mais um grande motivo de gratidão a Deus agora, eu quero convidar o nosso querido irmão Pedro Paulo. Pedro Paulo é o nosso missionário aqui da igreja, e ele veio para o aniversário da igreja, e missionário em Rondônia, Guajará-Mirim, nas tribos indígenas dos Pacas Novos, tem levado o evangelho lá junto com a missão Novas Tribos, para aquele lugar. Eles trabalharam para entregar um Novo Testamento traduzido para a língua Pacas Novos, para essas tribos indígenas. Eu tenho um exemplar lá em cima, depois eu quero pegar e os irmãos, nós vamos expor, os irmãos vão poder ver esse exemplar do Novo Testamento traduzido para a língua indígena. Então, e o irmão Pedro Paulo vai nos trazer, nessa comemoração de 70 anos, a palavra. Irmão Pedro Paulo, obrigado por ter vindo. Ele vai falar da sua esposa, da Cida, que está em Rondônia, por causa da irmã. Ela virá logo, se Deus quiser e permitir, ela estará conosco aqui também. A Paulinha, que já é uma gaúcha, mora no Rio Grande do Sul, né? Amém, irmãos? Gaúcha, gremista, né? Então é isso aí, né? Se Deus quiser, do Grêmio, né? Então está lá no Rio Grande do Sul, a Paulinha, filha deles, e nós são irmãos queridos. Pedro Paulo é membro aqui da igreja, somos muito gratos a Deus. Vamos orar, sentados mesmo, vamos orar, né, nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tudo que tem acontecido nesses dias, louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos de um modo muito especial agradecer pela vida dos nossos missionários, Pedro Paulo, Cida, Paulinha. Obrigado, Senhor, obrigado porque homens como esse fazem parte aqui da nossa caminhada, da nossa igreja, que levam o evangelho, estão nas trincheiras da frente de batalha, levando o evangelho para tribos distantes, mas que são amadas pelo Senhor, tão amadas que o Senhor levanta a igreja e levanta missionários para aproximar essas pessoas do Senhor através do teu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Usa o nosso missionário agora, abençoa a vida dele, e cheios de gratidão nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Pedro Paulo, obrigado, que Deus use o irmão. Querete tamaná, iná painká, inhuiti mati, Pai Igreja Itaberabacá. Não entenderam? Eu vou traduzir para vocês. É muito bom estar na igreja de Itaberaba. Amém? Aí vocês falam assim, Auína? Auína quer dizer tudo bem. É uma alegria, irmãos, poder estar aqui. Um pouquinho mais de 5 anos eu estive aqui, tempo da pandemia. A gente não podia se ver muito, tinha que manter distância, ou quando se vê tinha que estar com o rosto coberto, né? Mas é muito bom estar aqui. A Cida, ela vai chegar na quinta-feira, dia 22, de manhãzinha cedo, amanhecendo o dia, ela está chegando aqui. Ela está com a irmã dela que está internada, o quadro da irmã Fátima, que também é uma colega de trabalho entre os Pacas Novos, é um câncer agressivo, que teve início no ovário, e está tomando todo o corpo, teve que ficar entubada, está saindo, esses dias está saindo da intubação, 2 dias atrás, ela foi desentubada, e vai então proceder a primeira quimioterapia amanhã, então estará sendo feito, né? Então, um quadro dela teve uma melhora, então
a Cida então está retornando, né? Ela disse lá para a irmã dela que eu estou igual arroz parborizado, soltinho, soltinho, né? Então, vai ser uma alegria, né? Pastor Danilo estava falando comigo quando eu cheguei para compartilhar nessa manhã. Aí ele falou: olha, tem muita gente que não conhece, 80% da igreja não te conhece. Então nós vamos apresentar aqui nessa manhã um currículo, né? Quem sou eu, né? Eu sou o seu missionário. Então estou ali representando a igreja ali no estado de Rondônia, entre o povo dos Pacas Novos, e às vezes, né, lá no meio do povo boliviano, como a cidade faz divisa com a Bolívia, e algumas vezes eu fui convidado a pregar em uma igreja boliviana, então representando aqui a igreja, né? Então representamos assim a igreja. De tudo que eu vou falar nesta manhã, antes de lermos o texto bíblico, e do currículo que vamos apresentar, existem muitas coisas que eu não posso falar aqui. Então, nos nossos encontros, né, pessoais aqui fora, você pode perguntar, e aí eu posso repassar, então para você, né? Então, existem muitas coisas. O reino de Deus, muitas vezes não sempre, Jesus, ele compartilha as suas dores conosco. Então, é sobre essas dores aqui que ele compartilha e que a gente passa por ela, que eu não posso contar, né? E se eu contasse, né, os meus familiares acho que ficariam até aterrorizados, né? Falar em familiar, está aqui comigo nessa manhã minha sobrinha, né, Nina Rosa, mora aqui, aquelas mediações do Jardim Vista Alegre, então veio aqui também prestigiar. Seja bem-vinda, Nina. Mateus 28, o texto 18 a 20, eu vou fazer com os irmãos o que eu faço em alguns lugares, os irmãos leem para mim, né, em uma só voz. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, vamos lá? E chegando-se Jesus, amém? Quando nós pensamos nesse texto, e esse texto fala da grande comissão, Jesus está falando de uma grande comissão, e essa grande comissão, ela envolve tanto o missionário, como envolve a igreja. Então, Jesus, ele chama, então, para fazer parte dessa grande comissão, né? Então, coletivamente, tanto a igreja como o missionário. Eu não conseguiria fazer nada no campo missionário se não tivesse vocês. Se Deus não levantasse a igreja para estar junto. Você pode não estar junto comigo lá. Você pode não estar junto comigo quando eu estou navegando nos rios. Você não pode estar comigo quando eu estou dentro da mata. Você não pode estar comigo quando eu estou entre os índios, fisicamente, mas você está espiritualmente. E é isso que a grande comissão faz. Cada pessoa que ouve a palavra de Deus na sua língua,
é fruto do trabalho de uma igreja. É fruto do trabalho de uma igreja. Eu saí daqui há 28 anos atrás. Eu saí daqui no ano de 1997. Eu fui me preparar, então, no seminário. E para trabalhar com povos indígenas, existem 3 fases. Exige o bíblico, onde você estuda a Bíblia, durante um período de 4 anos, você está estudando a Bíblia. Você terminou a Bíblia, então você vai para um seminário missiológico, onde você vai aprender sobre a missão, você vai aprender sobre sobrevivência. Ali você passa 1 ano e meio. Depois você vai para um seminário onde você vai aprender, então, as regras de uma tradução. Aí você fica mais 6 meses. Aí você está pronto para ir para a aldeia. Em dezembro de 1900, em julho de 1999, Deus me agraciou com a mulher mais bonita que existe na terra. Aí eu casei com ela em 1999. É uma bênção na minha vida. E Deus também deu para a gente, nesse período, uma filha, como diz o pastor aqui, né, mais gaúcha, né? Ela só não torce para os times lá do Rio Grande do Sul, né? Ela é corintiana. Igual o pai corintiano, né? Os irmãos. Mas ela falou para mim que não casa com gaúcho. Né? Então tá bom, né? Ela terminou o seu estudo, está trabalhando, graças a Deus abriu a porta do trabalho, e agora ela está também fazendo, durante a semana à noite, uma pós-graduação. E Deus vai abençoando a família. E Deus, Ele foi nos abençoando. Em 1999, chegamos aqui na igreja em dezembro, e então a igreja aqui impôs as mãos, nos despedindo para o campo missionário, e fomos então trabalhar na primeira aldeia, cumprindo o ID de Jesus. Nós fomos trabalhar com o povo Axaninca. No Brasil são 3 comunidades Axaninca, enquanto que no Peru há 520 comunidades desse povo, um povo muito grande. E trabalhamos ali durante 3 anos. E vimos coisas ali, Deus realizando coisas bastante grandes. Irmãos, quando nós então olhamos isso, então nós vamos ver, né? Eu queria que passasse a primeira foto e colocasse a foto do avião. É uma foto que tem um avião, não sei se vai conseguir sair na foto que tem um avião. Não? Ah, bom. Vocês já viram aquele avião bimotor? Que parece mais assim, um brinquedinho, né? Nós passamos uma experiência nessa aldeia, que nós tivemos que sair às pressas da aldeia nesse avião. A equipe naquela época era formada por mim, mais 2 colegas, 2 solteiras, e estava tendo, durante a noite, estava tendo uma espécie de uma perseguição muito grande, e isso começou a abalar
estruturalmente as mulheres. Então ouvia-se passos nas casas, ouvia-se pessoas ao redor. Então nós pedimos a missão Asa de Socorro que fosse nos tirar no dia seguinte. E saímos então nesse avião, decolamos, fomos até então a pista de avião, que ficava de barco a 50 minutos. Entramos então nesse avião, decolamos e pegamos uma tempestade muito grande. E tivemos que custear. O avião era jogado com tanto vento, balançava. Então o piloto de asas de socorro, que era parte da segurança de asas das aeronaves, ele disse: vamos custear o Peru. Mas, irmãos, saímos custeando o Peru a ponto de sermos alvejados, porque estávamos em território peruano. Aquela foi uma experiência horrível. Conseguimos, então, depois de umas 4 horas de voo custeando, conseguimos então pousar em um território brasileiro, em um município chamado de Marechal Deodoro, e passamos a noite naquele dia, até que a tempestade então acalmasse, porque esse tipo de aeronave não voa à noite, para até chegar então em Cruzeiro do Sul, ali no Acre. A pregação do Evangelho, ela tem as suas dificuldades. A gente passa por momentos difíceis como esse, mas não conseguiríamos chegar ao final se não tivesse um grupo por trás, se não tivesse um grupo orando. Nessa aldeia, nós tivemos então um filho, a gente chamava de filho, os índios diziam que era filho da gente, porque ele nasceu de 7 meses, ele precisava de cuidados, e nós então orientamos a família, como cuidar, e essa criança, ela chegou a ter problemas, que teve um momento que precisamos fazer respiração boca a boca, porque não tinha mais nada de oxigênio na criança, e a criança, ela voltou a viver. Mas ela 1 ano depois, ela morreu. Porque os pais, eles foram pescar, então na canoa eles deixaram a canoa com a criança, enquanto foram tirar banana para levar na viagem, e a criança caiu na água e morreu, né? O missionário, irmãos, ele não só prega a palavra, ele precisa se envolver com o povo, ele precisa se doar. E é isso que nós fazemos, nos doamos. Porque quando Jesus então nos chamou, é para que entregássemos toda a nossa vida por Ele, por amor a Ele, e fizesse a obra dele, independente. A gente sai porque Deus está chamando que vá, e a gente esquece o nosso mundo. Lembra quando Deus chamou Abraão? Lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela. Então Deus diz: sai do meio dos teus parentes e vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ainda, Deus iria mostrar a terra a Abraão, mas para mim Deus já mostrou antes. Então trabalhamos ali 3 anos entre esse povo,
Aí você pode estar perguntando, mas por que saíram? Esse povo é um povo seminômade. Então ele sai andando. E eles falaram, estamos indo embora para o Peru, vamos? Eu bem que poderia ter ido, a igreja abençoava a decisão, mas lá no Peru, ele ficava um tempo, depois dizia assim, vamos para outro lugar? Então, após orar durante 30 dias, Deus deu a direção que não. E fomos então trabalhar com o povo marubo. Ali então, com o povo marubo, nós trabalhamos durante 3 anos também. E trabalhamos ali, então, com esse povo. E foi interessante, que é ali que a Paula, ela vai ter o problema de saúde dela. E nesse povo, irmãos, quando nasce gêmeos, o mais fraquinho, ele tem que ser deixado na mata, porque é filho de um espírito. Aí isso corta o coração, né? Ver que está acontecendo isso, mas essas coisas, só quem pode mudar é o Evangelho. E até esse povo chegar a ter entendimento, conhecimento, então gera tempo. Mas existe uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado quando se trata de povos tribais, do ensino religioso, é essa questão do misticismo. Então, o índio muitas vezes ele acha que aquilo que está sendo pregado é bom e que eu posso acrescentar a minha fé, a minha religião. E isso é um perigo no ensino. Mas eu quero chegar aqui com o povo Pacas Novos, mas quero fazer uma correção que eles não gostam de chamar de Pacas Novos. Pacas Novos é um nome que o homem branco, nós branco demos para eles, porque eles vivem à margem do rio Pacas Novos. Mas o nome deles, que eles gostam de ser chamado, é Uari, quer dizer povo. E por falar em Uari, povo, uma das últimas cartas que eu escrevi, eu falava do irmão Natanael. O Natanael, em dezembro, antes de eu sair de Guajará-Mirim, ele me procurou e ele falou para mim, Pedro Paulo, você vai para São Paulo? Eu falei, vou a São Paulo. Diga para a sua igreja que eu mandei um grande abraço e que muito obrigado por enviar você. Porque eu conheci o Evangelho. Em 1958, no município de Guajará-Mirim, chegavam os primeiros missionários para trabalhar com o povo Uari, com o povo Pacas Novos. E essa abertura, então, do Evangelho, ela seguiu. O contato, não foi fácil o contato foi muito difícil. Depois, se você quiser saber mais sobre o contato, me procure. Eu falo para você o que aconteceu nesse período, desse primeiro contato. E o povo ali começou então a ter a presença então dos missionários. E o tempo então foi passando, os anos se seguiram.
Missionários chegaram, missionários saíram, outros faleceram, mas o trabalho entre eles continuou. O povo continuou, então, trabalhando. A tradução do Novo Testamento foi sendo feita, foi sendo realizada, mas a tradução ela tem um processo, que quando você começa então a traduzir a palavra de Deus, você precisa depois fazer uma checagem dessa tradução, e isso envolve tanto os indígenas como leitores, até onde está indo o entendimento, a compreensão, para então depois então ser trabalhado. Mas isso demora muitos anos. Então precisamos, até que essa tradução ela esteja pronta, precisamos evangelizar o povo, para que o povo não morra sem Jesus. Então aquilo então começou então fazendo então o ensino. E nesse ensino, antes do Novo Testamento está pronto, então foi se formando igrejas. E hoje nós temos 33 igrejas Pacas Novas. 162 líderes espirituais. Todo ano, era todo ano, agora vai ser de 2 em 2 anos, nós fazemos um seminário de ensino, de aperfeiçoamento para esses líderes. E o último que tivemos esse ano, tinha então esses 162 pessoas. Irmãos, e é só homem, então, nesse encontro. E o homem come, viu? Esses comem. Mas foi uma bênção. Quando nós olhamos tudo que Jesus passou, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, foi para que esse povo pudesse ouvir a palavra do Senhor. Tem alguma foto já que a gente pode colocar, por favor? Pois bem, isso aqui, essa aldeia, é a aldeia que nós chamamos de Doutor Tanajura. Foi nessa aldeia que em 1958 teve o contato. Então, 3 missionários juntamente com o Sistema de Proteção ao Índio da época, o SPI, então conseguiram chegar, fazer contato. Então, ali então foi feito. Quando estávamos trabalhando para a entrega do Novo Testamento, perguntamos então para os indígenas, que fazia parte então da comissão da entrega, onde vamos entregar? Eles falaram onde começou. Então, foi aqui no Tanajura, então que teve então início, né? Então aqui é a aldeia, ali nós temos o braço do rio. Uma foto mais à frente nós vamos falar desses braços de rio aonde eles levam, né? Pode passar. Aqui nós temos uma foto. Então, os irmãos estão vendo aqui embaixo. Ali temos alguns missionários. E ali nós temos filhos de missionários. Filhos de missionários que nasceram nessa região. Mas hoje estão nos Estados Unidos, estão no Canadá, por ser canadense, por ser americano. Mas quando ouviram falar da entrega e que o pai tinha trabalhado ali, então falaram, eu vou nesse dia, né? Então chegaram até ali, né? Então estão ali então até hoje. Existe então uma mulher ali toda de cabelo branco. Ela estava no tempo do contato, ela ainda não era missionária, ela era da região,
E ela disse que lembra de quando os missionários, então, chegaram, então, para fazer o contato com o povo em 1958. Próxima foto. Aqui é já na entrega, no Novo Testamento. Então, nesse dia, tinha 3.820 indígenas presentes. Então, cada igreja, então, fez uma faixa e saíram caminhando. Quando o Novo Testamento vai chegando, né? Então, vai chegando, então eles vão caminhando, celebrando assim, então, a entrega do Novo Testamento. Pode passar? Isso aqui é o rio Pacas Novas. Irmão, esse rio, ele é um rio calmo, tranquilo. Tanto é que quando eu viajo por ele, eu costumo parar a voadeira no meio do rio e almoçar. E fico. De repente aparecem alguns convidados, né? Aparecem os golfinhos do lado, nadando. Então, assim, é prazeroso. Já o rio Mamoré, eu não posso fazer isso. Quando eu viajo pelo rio Mamoré, então é um rio violento. É um rio que constantemente está com ondas. É um trecho do rio que você tem que passar com cuidado, pois é um cemitério de embarcação. Então, nesse rio, eu já viajo muito tenso, porque ele se torna muito perigoso. Mas eu preciso andar. Então, aqui nós temos, então, esse rio, e aqui nós temos alguns braços, então, de outros rios, que vai levar a outras aldeias. Nesse rio, quando eu trafego nele, então nós temos 15 aldeias. E quando eu faço essas viagens, são viagens de 2 semanas. Porque paramos em cada uma dessas aldeias, passamos um tempo com os irmãos da igreja e também com a liderança, orientando, ensinando e vendo as necessidades que eles estão passando e como ajudá-los. Então, nós temos. Próximo. A entrega. Então, os irmãos estão vendo a igreja ali, né? A igreja está ali? A igreja está ali, eu estou ali, a igreja está ali. O de camisa vermelha é um missionário alemão. Trabalhou ali 40 anos. E nesse dia ele foi então para a entrega. O que está com o Novo Testamento, então levantado, é um pastor da igreja indígena do Ribeirão. O que mais me chocou nessa entrega foi ver que muitos ao receber choravam e dizia a palavra de Deus na minha língua. Mas nada disso seria possível se eu e você não entendêssemos o chamado de Deus. Então, foi feito. Próximo. Um pequeno grupo, no dia da entrega, porque eles estavam espalhados, era por volta de meio-dia, 39 graus na sombra, 43 no sol, e ali eles estavam esperando o momento que seria entregue então o Novo Testamento. Próximo. Vamos passar o vídeo?
A população indígena, ela está estimada, a última vez, o censo do IBGE, de 250 mil indígenas no Brasil. Nem todos têm a presença missionária. As igrejas da região, elas não se envolvem com missões. A vida, ela pertence a Deus. A minha vida, ela pertence a Deus. Eu vou citar um nome nessa manhã aqui da igreja, mas é uma pessoa que surgiu de repente assim, né? E eu passei até a seguir os stories dele. E às vezes eu colocava algumas coisas lá no meu story, lá do WhatsApp, lá, e ele já clicava, né? E ele foi uma bênção. E tem sido uma bênção na minha vida, né? Apesar de não conhecer ele muito bem, mas eu sou muito grato a Deus por ter levantado a vida do Júnior. Ele falou, eu quero fazer algo, né, sobre isso. E assim como eu estou lá, ele está aqui, você está aqui, Deus usa cada um especificamente. Usa ele no talento que ele tem, tocando, né? Fazendo então as coisas lá que ele fez lá, o videozinho da igreja, né? E colocou. Usa você que ora, usa você que contribui, né? E usa um pastor que chegou há 6 anos e meio aqui sem conhecer o missionário e tem me amado, a mim e a minha família profundamente. Quem faz isso é Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Não existe uma igreja missionária se o pastor não é missionário. A igreja, ela anda como o pastor anda. Se ele é um pastor ativo, a igreja será ativa. Se ele é um pastor que ama Jesus, a igreja irá amar Jesus. E é assim. Eu costumo acordar 4 horas da manhã na minha cidade. Mas por que acordar tão cedo? Porque é o melhor horário para mim fazer minha devocional, para me refletir. Porque depois desse horário, eu não tenho mais tempo, porque toda hora ou é o telefone tocando, ou são os irmãos indígenas chegando, e ele chega até no horário do almoço. Mas eu tenho que atendê-lo. Por quê? Porque Deus me chamou para trabalhar com eles. Alguém perguntou para mim, você tem descanso semanal? Não, eu trabalho de domingo a domingo. Eu não tenho descanso semanal. Mesmo que eu queira ter o descanso semanal, eu não vou ter, porque eles chegam. E como eu estou para servi-lo, né? Deus me mandou para servi-lo, então eu vou servi-lo. E nessas viagens são muito boas. Essas viagens são muito boas para a minha mente, para o meu coração, para o meu corpo. E eu chego, tem aldeias que eu paro o barco, então, para visitar, e passo um tempo ali, e quando eu saio dali, então,
ou ele chega com uma galinha, ou ele chega com caixa de banana, ou ele chega, então, que nós chamamos lá de macaxeira, então, produto da terra, entregando a forma de gratidão, deles serem gratos. É a igreja, irmão. Mais para frente, esse tempo todo que vamos estar aqui, Deus permitindo, né? Então, vamos falar mais a respeito desse trabalho, né? A Cida vai falar um pouco a respeito do trabalho que Deus tem feito lá com crianças e a maneira como Deus vem conduzindo. Quando o pastor falou sobre hoje, eu falei, eu não vou pregar, eu vou trazer então um currículo, a pregação eu deixo para uma outra oportunidade, que Deus permitir. Mas, irmãos, nada seria possível de trabalho se você não se envolvesse, se você não apoiasse. Faço como das outras vezes, né? Deixo o convite para você me visitar. Quando eu fui para o campo, o Chiquinho falou para mim, não espere carta. Cadê ele? Chiquinho. Oi? Mas ele tinha me dito que ia lá. Ele e um outro grupo falou, nós vamos lá. Mas ainda bem que eu não estou esperando em pé, né? Sentado, trabalhando, né? Irmãos, o Evangelho tem crescido. O Paulo diz que o Evangelho lá em Romanos é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E eu vejo isso. Há um povo que antes se embriagava, bebida alcoólica, hoje não faz mais. Há um povo que era canibal, hoje não faz mais. Há um povo onde tinha feitiçaria e o último feiticeiro se converteu. É o Evangelho, é o poder de Deus. E isso só pode, esse poder ele só pode então ser realizado se tem alguém que vá, como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas quem envia? A igreja. Lá em Atos, o que Paulo fala? O que Atos fala? Disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que tenho para eles. Eu quero, irmão, que você fique animado. Não são dores, não são perseguições que eu tive durante toda a minha vida que irá separar de realizar essa obra do Senhor. Porque a obra não é minha, a obra é dele. E eu encerro esse meu momento com uma experiência que eu tive lá entre o povo Axaninca. Quando chegamos ali, então, naquela região, e instalamos a presença missionária, eu recebi a visita de um antropólogo. E ele disse que eu não poderia ficar ali, que eu tinha que sair dali. Porque ali era terra indígena. Eu tinha que arrumar minhas coisas e ir embora. E um índio falou para ele, vai tirar ele? Vou. Pode tirar, mas ou tu coloca um igual a ele ou melhor que ele. Porque ele não sai. E ficamos ali. Porque a obra é do Senhor. Ninguém para essa obra. Entre o povo Pacas Novas, muitas vezes, chegaram então agentes dizendo que iam tirar todos os missionários.
E de repente chega um telegrama dizendo: volte porque você foi destituído do seu cargo. A obra de Deus, ela não para. E ninguém consegue parar a obra do Senhor. Porque foi uma obra que foi constituída com sangue. Foi uma obra que foi constituída na cruz. E o Senhor da obra sempre está dizendo: vá. O que Deus fala para Paulo? Não te cales, porque eu tenho muita gente aqui nesta cidade. E nós temos vocês. E hoje eu fiquei feliz, porque quando eu vi aqui na frente, mais 20 pessoas. Eu falei, são 20 pessoas que vão estar orando por mim. Por isso que eu falei, sejam bem-vindos. Que Deus, irmãos, abençoe. Eu estou aqui. O que você quiser depois saber a respeito do trabalho, pode me procurar e eu vou passar para você o que Deus tem feito entre o povo tão longínquo, entre o povo da selva. Que Deus abençoe. Pastor.